Olá, eu sou Virginia Hag, especialista em neurociência, psicologia cognitiva, economia comportamental e mestre em economia. E neste canal, toda semana você encontra um vídeo novo para lhe ajudar a desenvolver suas soft skills e a melhorar enquanto líder. Bem, hoje eu trouxe um tema que ninguém gosta muito, né? Conflito é sempre uma coisa que a gente evita, né? Muitas pessoas, inclusive, evitam a qualquer custo o conflito. Mas é importante que a gente aprenda a lidar o mais efetivamente possível e o mais rapidamente possível com qualquer tipo de conflito nas nossas organizações, nas nossas relações pessoais, inclusive nas nossas relações de trabalho, antes que esse conflito acabe nos dominando. E eu vou explicar um pouco sobre isso, sobre essa questão que acaba afligindo muitas pessoas, O conflito acaba nos contendo, ao invés da gente conter o conflito. Nós vamos hoje conhecer, inclusive, a escalada do conflito e você vai entender por que é importante que o quanto antes você resolva os conflitos para evitar que ele lhe contenha e você e a outra parte acabem se autodestruindo. Então vamos lá. Primeiro é importante a gente desmistificar essa ideia que o conflito sempre envolve agressões, xingamentos, É sempre uma coisa que vai realmente trazer uma coisa ruim para você, principalmente. Que você vai de repente ficar numa situação onde você vai poder ser demitido ou onde as pessoas não vão gostar de você. E isso está muito relacionado a essa ideia que o conflito sempre traz uma coisa ruim, a nossa própria história, enquanto ser humano, e também depende muito do regime emocional onde você viveu, da sua família. Tem algumas famílias que trabalham melhor do que outras com a questão de conflito. Para algumas, conflito é uma coisa natural e não envolve alteração do nível de voz, não envolve ofensas, etc. Já outras tratam a questão de conflitos de uma forma muito ruim. Ninguém tem o hábito de pedir desculpas, as pessoas se alteram de fato na questão de discussões. Então é importante que a gente também faça um reconhecimento e um exercício de autoconhecimento para entender, afinal, quais são as crenças que estão na nossa cabeça que afetam a nossa visão de conflito. Então esse é o primeiro passo também para que a gente possa lidar com o conflito de uma forma mais objetiva. Uma coisa que também é importante, pessoal, se a gente não coloca e não lida de uma forma objetivamente com os conflitos, a gente acaba não ensinando as pessoas a lidarem com a gente. Então é importante, mesmo quando a gente vai colocar, vai lidar com o conflito objetivamente, que a gente diga para o outro como é que a gente está se sentindo. Às vezes pode ser uma coisa simples, Tipo, eu posso chegar para alguém e dizer, olha, eu não gostei realmente do comentário que você fez sobre mim na frente de todo mundo, eu me senti ofendido. Às vezes é um colega, um par seu, e é importante que você comente isso, como é que você se sentiu, porque de repente para esse seu par, isso não foi nada demais. Pode ser até uma pessoa que seja sua amiga, se você não comentar com ela, ela vai continuar agindo daquela forma. Então, a gente precisa entender que a gente tem que ajudar os outros a lidar com a gente também, ensinar os outros a lidar com a gente, porque ele tem uma outra vivência. Se a gente não guiar o outro para lidar melhor com a gente, quem vai guiar? A gente que tem que guiar. Da mesma forma, a gente também tem que dar espaço para o outro, para que ele também nos ajude, que a gente lidar melhor com ele. Então, essa adaptação nas relações, ela tem que acontecer em duas mãos. Tanto a gente tem que ajudar o outro, como o outro também tem que nos ajudar a gente lidar melhor com ele. Agora, vamos lá, algumas dicas importantes para você evitar que o conflito lhe contenha, que você acabe sendo destruído em relações aí de conflito. A primeira dica, resolva o conflito quanto antes, mas não em condições de exaltação.
façam pessoalmente, né, de preferência, e não por e-mail, né? E não resolva com sono, fome, energia baixa ou raiva, né? Então, vá resolver, né, a situação de conflito quando você está no momento, né, mais racional, com mais condições de tratar este conflito de uma forma objetiva. Segundo, procure argumentar de forma factual e objetiva e entender a perspectiva do outro. Você pode dizer como você está se sentindo, que você se sentiu ofendido de repente, mas dê espaço para o outro para explicar, porque às vezes a gente faz pressupostos que estão errados, né? A gente não sabe o que se passou com o outro. Você pode até dizer algo do tipo: minha argumentação se baseia nestes pressupostos e vejo que a sua, acredito que esteja baseada em pressupostos diferentes. Você poderia explicá-los para mim? Outra forma é deixar claro a importância de vocês se alinharem para a organização ou os times envolvidos. Então, colocar, né, o outro não numa batalha eu contra você, né, mas nós dois trabalhando para que os nossos times se relacionem melhor ou para que a organização chegue a um novo patamar, né? Inclusive, né, você pode dar exemplos, né, enquanto líderes, né, de deixar claro assim que para outra pessoa que é importante que a gente resolva esse conflito, para também dar um bom exemplo para as nossas equipes, para elas resolverem e aprenderem a lidar com os conflitos o quanto antes. Terceiro, se você se sentir desrespeitada pela outra parte, procure interrompê-la. Diga que não está gostando do rumo da conversa, que aquela conversa ela deixou de ser objetiva e que é melhor continuarem amanhã ou em outro dia. E daí procure trazer um facilitador, se for o caso, para ajudá-los, né, no conflito. Alguém imparcial e que tenha uma boa experiência em resolver conflitos, se você acredita que vai ser quase impossível de lidar de uma forma racional com essa outra parte. Quarto, não insista. Se a discussão estiver tomando um tom de agressão, né, é importante realmente parar. Para os apressadinhos que gostam de resolver tudo rapidamente, ou para aquelas pessoas impulsivas que são muito guiadas, né, pelas emoções e acabam explodindo, né, evite conduzir discussões e conflitos nessas situações, né? É melhor deixar para um outro momento, né? Dormir uma noite, pensar melhor sobre aquela situação, ao invés de explodir. Quinto, não leve o conflito para questões pessoais ou do passado. Muita gente tende a pegar fatos que já foram resolvidos e trazer e vivificá-los, né? Trazer para a situação presente. Isso só potencializa o conflito. Evite fazer isso. E também não permita que a outra parte faça, né? Diga claramente: opa, isso nós já discutimos em outro momento e já resolvemos. Não vamos tornar isso uma bola de neve. Sexto, saia do conflito antes que ele contenha vocês, né? Então resolva enquanto ele ainda está no momento com mais condições de todos resolverem isto de uma forma objetiva e factual, né? Lembre-se que conflitos pode levar sim à destruição, não só sua, como também da outra parte, né? Então, agora vamos lá conhecer a escalada do conflito e entender por que é tão importante que você resolva o quanto antes um conflito, para não chegar no patamar onde o conflito contém você e a outra parte. Uma questão importante também sobre conflito é que o conflito é uma arte, ou seja, a gente vai ficando bom à medida que a gente vai praticando também essa questão de lidar com os conflitos de uma forma factual e objetiva. Então, quanto antes você começar, e comece com conflitos pequenos, né, e não imagine, esse conflito é uma coisa boba, vou deixar passar. Não, a gente treina justamente com questões que são menos importantes, né? Porque assim, quando a gente for enfrentar realmente um conflito que é importante e é crucial, a gente já vai ter praticado com questões bem menores. Vocês, né, na imagem que está sendo mostrada aí, vocês podem ver que as duas primeiras fases,
né, diferenças objetivas e diferenças pessoais, nós ainda temos o conflito. Logo, podemos resolvê-lo de uma maneira simples, como mencionei. Basta termos autoconhecimento, autocontrole emocional e foco no propósito e não em diferenças pessoais. Já nas fases onde você passa a ter um conflito sobre o próprio conflito, as coisas vão se tornando pessoais e as pessoas envolvidas vão buscando aliados e formando grupos que ficam um contra os outros. A partir daí, o conflito nos contém e a solução passa a ser muito difícil. Precisará contar com a ajuda de outros ou até mesmo de um mediador. E na última fase do conflito, os grupos abandonam os participantes, né? Ou seja, os protagonistas do conflito, e os deixam ir para o fundo do poço juntos. Porque afinal, quando o conflito realmente passa a sair completamente da objetividade, da racionalidade e a criar problemas e aumentar muitos custos de transação dentro da organização, de fato, as duas pessoas perdem a razão, né? Os protagonistas deste conflito perdem a razão. E daí, com isso, a tendência é que, de fato, eles acabem sendo desligados da própria organização. O problema vira as pessoas, né? Então, neste caso, quando a gente começa a tornar tudo muito pessoal, não tem outro jeito, né? As pessoas vão acabar precisando serem desligadas, de fato, tá? Então, tome cuidado sempre que você estiver no conflito, né? Fica aí a grande lição e o grande aprendizado. Resolva logo, né? Rapidamente, obviamente, evitando momentos de exaltação, de raiva, onde você tem maior tendência aí de sair do controle, né? Procure racionalizar e tratá-lo aí de uma forma objetiva. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, você faz diferença aqui para que a gente de fato possa crescer. Nos ajude aí a continuarmos motivados para fazer mais vídeos aí para você.